Olá, gurias! Hoje a gente está aqui com a consultora de amamentação, Alice Viana, já com bastante tempo aí de experiência na área, né? Com muitas mamães aí que foram auxiliadas por ela para encarar esse momento aí da amamentação, que também é uma fase muito importante, né? Não só o parto, mas também o pós-parto. A gente sabe que a amamentação é uma grande questão aí de todas as mulheres que passam pelo puerpério, né? Então hoje eu trouxe aqui a Alice para conversar com a gente, né? A gente bateu um papo bem gostoso aí para tirar todas as dúvidas, né? Porque como a gente já vem conversando, vocês sabem a importância de ter informação de qualidade e de profissionais reconhecidos, né? Profissionais que realmente levam a sério a sua atuação, né, Alice? Sim, hoje em dia é muito importante a gente ter o conhecimento não só teórico, como prático também, só que de fontes realmente seguras, né? A gente sabe que Google tem uma infinidade de informações e muitas vezes não são informações válidas, muitas vezes são erros de outras pessoas ou enfim. Então a informação segura ela é muito importante. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, meninas? A gente sabe aí que todas as mulheres ficam bastante ansiosas por esse momento, né? Será que eu vou conseguir amamentar, né? Será que eu vou ter algum problema? A gente sabe aí que faz parte da curva, né, dos indicadores aí de amamentação a dificuldade, né? Então a gente sabe que sim, muitas mulheres enfrentam dificuldades, né? E eu vou começar perguntando para Alice, né, Alice, qual é a principal dificuldade, então, que as mulheres enfrentam nesse momento? Sem sombra de dúvidas é a dor. Eu acho que a dor ela é o fator principal da resistência. Porque como o mamilo tem muitas terminações nervosas, muitas vezes a gente nem enxerga aonde está a lesão, mas já é o suficiente para doer bastante. Então a gente não pode mensurar a dor do outro. Então a dor, sem dúvidas, ela é o principal causador de desmame. Aí, claro, as variantes, né? Porque daí começa com dor, começa a reduzir a oferta, começa a perda de peso, começa aquela... vira uma bola de neve, basicamente. O ideal, na verdade, é não ter dor. Pra gente não ter dor, a gente tem que adquirir o conhecimento já durante a gestação. Porque durante a gestação, pra gente se preparar, pra gente entender o processo fisiológico, pra tu entender quando que o leite vai descer, a importância dos cuidados na primeira pega, desde o início já para evitar que doa, para evitar, no máximo, sentir uma sensibilidade, porque é normal, imagina, primeira vez que vai ter um bebê mamando, muitas vezes a discussão vai ser bem forte, então sentir sensível é normal, agora aquela dor de ai já não é normal, então a gente tem que ver o que está acontecendo. Sim, e tem alguma, assim, alguma questão da fisiologia mesmo que as mulheres possam adquirir esse conhecimento antes, né, de entender como que vai funcionar, como que vai descer o leite, é automática essa descida do leite, não é, né, eu vejo que as minhas pacientes, né, que é o público que está aqui, né, nos acompanhando, também tem muito essa dúvida, né, será que eu vou conseguir, será que vai vir o leite direto se eu fizer cesárea, ou se for parto normal vem mais rápido, né? Tu sabe que essa, na verdade, é uma resposta muito simples, porque só existem dois jeitos de ou produzir baixa produção de leite ou de não produzir leite. Que é quando a mãe tem cirurgia de redução de mamas, que é aquela cirurgia grande, que é um corte em T, tira glândula, tira tecido. E dependendo do tempo dessa cirurgia, ainda existe uma probabilidade grande de conseguir amamentar. Se for uma cirurgia muito recente, pode ser que não tenha tantas chances. Só que daí tem todo um protocolo de indução de leite, tem todo um acompanhamento para fazer. É mais difícil com cirurgia de redução de mamas. E mamas hipoplásicas. O que são mamas hipoplásicas? É uma condição genética, é uma malformação tecidual que ela é dentro do peito, tem pouco tecido glandular. São mamas específicas que são mal formadas, elas normalmente são mais cônicas, mais afastadas, uma é muito maior que a outra, as areolas são grandes. É um peito que tu olha e quem é profissional da área consegue reconhecer. É algo que não é comum, tanto que em 5 anos como consultora eu só vi 3 mamas hipoplásicas. Então não é algo comum, acho pouco provável que a grande maioria tenha. Mas é as únicas formas de não ter leite. Então todas as outras vai ter, só que pode sim disfunção de sucção do bebê atrasar a cojadura, parto de urgência, cesariana, atrasar a cojadura, estresse, atrasar a cojadura, que daí nessas situações que acabam entrando no complemento de forma incorreta, quando entra já com a mamadeira, e daí pode prejudicar o leitamento materno.
Sim, e essas mulheres assim que têm prótese, por exemplo, ou alguma outra questão de mama, eu já vi muito e eu vejo que é uma dúvida bem recorrente também aqui no consultório, é sobre o mamilo invertido, né? Então as pacientes às vezes têm dúvida, com o mamilo invertido eu vou conseguir, né? Isso também é uma questão que muitas vezes elas acham que não tem mamilo, aí eu chego para atender e tem mamilo. Então eu não consigo te dizer o que para ti é ter mamilo, o que não é ter mamilo. Mamilo invertido é aquele que é completamente virado para dentro, que tem as preguinhas. Isso é um mamilo invertido. Ele é bem virado e daí ele tem umas preguinhas assim. Aí tem o mamilo plano, que ele é reto, e o mamilo que é pouco protruso, que é aquele que é menorzinho. Só que para mim é indiferente o mamilo. Eu preciso da areola. A areola tem que estar macia na hora do bebê pegar. Claro que quanto maior, melhor para o bebê. Então a gente faz uma prega, um sanduichinho, para ajudar o bebê a abocanhar o máximo possível de pele. Só que se nas primeiras horas de vida do bebê eu já entrar com uma chupeta, óbvio que ele vai vir pra cá e ele vai querer o grande da chupeta. E daí começa as complicações na hora de botar o bebê pra mamar e ele começa a brigar, porque ele quer o grandão. Então essa é a grande problemática, Alice, do usar a chupeta já na saída do hospital, né? Uma que muitas mães já tô na mala de maternidade, já botei a chupeta, né? Então isso é uma das questões, porque se o bebê tem uma disfunção de sucção e ou alteração de frênulo, que é o fiozinho que a gente tem embaixo da língua, o que acontece? O bico ele vai empurrar a língua para trás. E durante a amamentação eu preciso que a língua venha para frente e faça o movimento correto para a extração de leite. Com o bico ele vai ficar batendo o dorso na chupeta e vai mastigar e vai morder e tá tudo bem, porque a chupeta não vai reclamar. No peito, se ele vier com o padrão da chupeta, o leite não vai sair. E daí vai ser um estímulo incorreto, o que pode causar o atraso da pojadura. Porque se o estímulo não for correto, o leite não vai descer. Entendi. Então é algo que pode gerar um problema grande e uma bola de neve grande. Só que, óbvio, sempre vai ter o bebê que vai chupar a chupeta, vai tomar mamadeira e vai tomar teta e tá tudo bem. Normalmente não é o nosso. Normalmente o nosso é o que dá problema. Então, segurem. Se faz muita questão de usar o bico, tudo bem, pra mim tá tudo bem. Só que segura o máximo possível até essa criança aprender realmente a mamar no peito. Sim. Isso não vai ser algo que vai garantir que dê tudo certo. Pode ser que mais pra frente a confusão venha a acontecer. Mas nas primeiras horas de vida complica demais. Sim, entendi. Então, para vocês verem, né, gurias, como a informação é importante, né? O que faz o leite descer, de fato, é a pega correta, né? É o estímulo, né, Isso auxilia de muito. forma correta. Não que o leite não vá descer, né? Se o bebê pegar ali do jeitinho dele nas primeiras horas de vida, né? Até porque a gente sabe que na Golden Hour, que é a parte que eu acabo ainda acompanhando, né? O bebê pega de uma forma muito peculiar, né? Assim, é o jeitinho dele ali, exposto ali, aquele momento, né, da consultoria de amamentação já no pós-parto ali, imediato, né? Pra realmente investir, né, daqui a pouco na consultoria de amamentação no quarto, né, do hospital ainda, no primeiro dia, ali nas primeiras horas, pode ser muito importante, né? E limitante, né? Para que a gente não tenha esse problema aí pós-parto, né, puerpério afora, né? Então, porque como a Alice nos falou, vira uma bola de neve, né? Sim, e isso pode gerar vários outros problemas, porque daí a criança começa a perder peso, não recupera peso, pode vir a icterícia, que é o famoso amarelão. Então, são vários problemas que podem ser gerados em função de uma má sucção. O que eu digo sempre, eu bato infinitamente nessa tecla, é que não é só a boca de peixe que resume o aleitamento materno. Existe toda uma função interna dentro da boca que tem que trabalhar da forma correta. Então não adianta, acontece muito, as mães me chamam, aí eu começo a conversar no WhatsApp e elas dizem, mas a pega por fora tá certa. Mas não é só a pega por fora, é todo o movimento da língua, a concha da língua se está correta, o movimento de elevação, a pressão interna. Então tem toda uma questão que vai trabalhar junto. E se não tiver tudo alinhado, não vai funcionar, porque daí o bebê não vai ter força suficiente para fazer a extração de leite. E o movimento da chupeta justamente é a sucção não nutritiva.
Ah, entendi. É um movimento que não vai levar todo aquele conteúdo do leite, né? Porque a gente sabe, né, Alice? Isso também, gurias, uma informação importante para que vocês entendam lá, né, no pós-parto, depois quando o bebê também começar a fazer o esvaziamento, né, da bexiga, do intestino, o que é que ele precisa utilizar do nosso leite, né? Porque o leite também tem camadas, né? Que precisam ser dispostas, disponíveis aí para esse bebê, né? Essa questão também é bem interessante, porque até essa semana eu atendi uma paciente que ela disse pra mim, o pediatra me falou que meu filho tá mamando só o leite aguado. E quando eu fiz a expressão manual no mamilo dela, que eu mostrei, veio os 3 leites no mamilo. Veio o gordinho, bem branquinho, o mais clarinho e aquele que é quase que transparente. Então tá tudo ali, não tem leite anterior e o que vem agora e o que vem depois, tá tudo ali dentro. Só que o que é o diferencial? A criança tem que extrair o máximo possível daquele primeiro momento. Porque se a criança não mamar o máximo que está dentro do peito, o peito ele vai continuar cheio. O corpo e o cérebro vai entender que não precisa produzir mais e a produção de leite começa a diminuir. Entendi. Então também é uma retroalimentação, né? Isso a Isso. gente já falava, assim, em outros momentos também, né? Que essa comunicação aí, né, do nosso corpo, da liberação, né, da ocitocina no ato do trabalho de parto também é muito importante, né? Para o corpo entender, agora eu preciso produzir. Né? Agora eu não tenho bebê dentro, eu tenho bebê fora e o bebê fora precisa de alimento fora, né? E não aqui dentro. Então extrai-se placenta, né? Extrai-se todo o conteúdo ali da gestação, né? Que permeou toda a gestação e a gente vai precisar produzir um alimento, que no caso seria o leite, né? Para que esse bebê aí seja nutrido garantidamente aí por um tempo suficiente para a sobrevivência, né? Então a gente entende que sim, né? Essa comunicação com o cérebro é muito, muito importante, né? E a gente pode fazer parte disso, né? Na verdade, a mulher, né? Vocês que estão gestantes, que vão passar por esse puerpério, vão ser os protagonistas desse processo também, né? E a gente tem que se sentir suficientemente protagonista para isso. E quando a gente não consegue, eventualmente por um motivo ou outro, também conseguir solicitar essa ajuda, né? Que também é o que vocês fazem aqui, buscando essas informações, né? Então é muito importante ter o conhecimento correto, ter o entendimento de como que vai funcionar, como saber se o bebê realmente está mamando, qual a diferença da sucção nutritiva para a sucção não nutritiva. Inclusive hoje a gente já não se fala mais em sucção não nutritiva, a gente fala em sucção afetiva. Por quê? Porque durante a pojadura, mesmo o bebê fazendo a sucção não nutritiva, que ela é mais leve, sai leite. Menos quantidade, mas sai leite. Então a gente fala em sucção afetiva, porque igual tá saindo leite, não a quantidade necessária, mas está saindo. Porque para mamar, a criança também queima caloria. Então ele tá ganhando pouco, tá queimando, tá ganhando pouco, tá queimando. Aí vira naquele ciclo de não ganhar peso, de não recuperar peso. Aí a mãe entra naquela neura de que não tem leite, de que o leite é fraco, de que o leite é aguado e não tem nada em função disso. É em função da sucção da criança que não está sendo eficiente. Então, diante de tudo isso, né, a gente quer saber de ti, Alice, como é que essa mãe vai saber, né, se o bebê mamou o suficiente ou não, né, se esse bebê tá com fome ainda ou não, como é que a gente tem, como ter um termômetro, assim, dessa situação? Que bom se a gente tivesse um termômetro ou um botãozinho que a gente fosse lá e olhasse, mamou tantas ml, agora foi tantas ml, mas infelizmente a gente não tem. E a teta não tem ml, então não tem como saber olhando, a gente tem que ir pelos sinais da criança. O bebê que mamou bem é uma criança que sai do peito relaxado, ele fica tranquilo. Ele pelo menos vai dar aquele startzinho assim, relaxou. A mãozinha não fica tão tensa, tu consegue abrir a mãozinha com facilidade, não é aquela mãozinha assim, tensionada. Tu faz um carinho assim e tu já abre a mãozinha. O bebê que já tá mais... ele fica todo relaxado, ele fica molinho no colo. Muitas vezes ele ainda quer sugar mais um pouco, pela necessidade de sucção não nutritiva. Mas muitas vezes ele já está relaxado porque ele está nutrido o suficiente. Outro ponto muito importante são as eliminações. Entrou, tem que sair. O bebê que está mamando bem é o bebê que tem xixi, é o bebê que tem cocô. Então, se não tem xixi, não tem cocô, não tem mamar. Então, é muito importante acompanhar a fralda desse bebê para ver como está a situação. Por exemplo, um bebê com 3 dias de vida, normalmente ele ainda vai estar fazendo um mecônio, que é aquele cocôzinho mais preto, que parece um pinche, que ele é mais grudento.
A partir do quarto, quinto dia de vida, isso tem que mudar de cor. Ou ele vai ficar um verde militar, ou ele vai começar a ficar um amarelo gema de ovo. Então tem que mudar. Se não mudou, se tá preto ainda, é porque não tá mamando o suficiente. Ou se não tá fazendo, é porque não tá mamando o suficiente. Outra coisa importante, Alice, que às vezes as mães ficam com dúvida, né? Ai, quando que o bebê começa a ter cólica, né? As cólicas são algo assim muito recorrente, aí já compram remédio, algumas pacientes minhas já tô levando na mala da maternidade o remedinho para cólica, que a pediatra indicou, que uma amiga falou, né? Então, bom, a gente já pode conversar sobre isso também, porque eu acredito que isso tenha muita relação com a ingesta, né, do leite correta ou não, né? Sim. Eu acho que essa é uma das maiores dúvidas e um dos maiores mitos que a gente tem é a cólica, porque a criança ela não sabe se expressar. A criança foram 9 meses dentro da barriga da mãe, nunca sentiu fome, nunca sentiu frio, nunca sentiu calor, nunca teve luminosidade de mais ou de menos. Então a criança realmente não entende. Os bebês, eles são imaturos neurologicamente falando. Tem várias estruturas do cérebro que terminam de se formar aqui fora. Então de 0 até 3 meses o bebê é imaturo, ele não entende muitas coisas aqui fora. Não entende muitas vezes que nasceu. Então ele não vai saber diferenciar o choro de dor do choro de fome, por exemplo. O que acontece? O bebê ele vai começar a ter cólicas a partir de 15 a 20 dias de vida, porque ele inicia o processo de maturação do intestino. Então isso é um processo fisiológico, isso vai acontecer. Só que, às vezes, algo que é muito doloroso para mim, não é para ti e vice-versa. Então tem bebê que vai passar por esse período de maturação do intestino de boa, tranquilo. Tem bebê que vai ficar mais irritado, mais choroso, porque vai sentir mais desconforto. Mas um bebê com 3 dias de vida ou recém-nasceu, ele não vai ter cólica ainda. Ele pode estar chorando por fome, por sono, porque o bebê ele não entende que é só fechar o olho e dormir. Pode estar chorando por calor, porque muitas vezes a gente acha que a criança está com frio por causa que a mão está gelada. E mãos e pés não são padrão, para ver a temperatura do bebê é sempre peito e costas. Então às vezes o peito está cozinhando e as costas está suada e a mão está gelada. Então a gente não pode superaquecer o bebê, que isso também pode irritar e deixar ele choroso demais. E a gente vai achar que é cólica porque ele vai se retorcer e não é. Pode ser calor. Então, né, como a gente comentou, a maior parte do choro da criança realmente pode ser de fome, né, gurias? Essa eu não sabia também, não sei se ficava claro para vocês isso, mas acredito que essa informação foi muito valiosa aqui também, né, que a Alice nos trouxe. Então, acho que a gente pode pensar aí também, né, de que forma que a gente pode posicionar o bebê, como é que a gente pode organizar, né, as nossas rotinas de mamada, né, vamos ver o que mais que a Alice tem para nos trazer nesse sentido. O que é muito importante? Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês entenderem como que é o posicionamento do bebê. Uma sugestão muito importante é que o bebê tem que estar alinhado na hora de mamar. Por exemplo, eu não consigo tomar um copo de água assim. Então a criança não vai conseguir mamar assim. Então a criança tem que estar alinhada, cabeça, pescoço, coluna, tudo retinho. Ou ele vem de frente ou ele vem invertido. Tanto faz. De frente a gente tem que guiar cabeça, pescoço. Eu preciso firmar a cabeça e o pescoço dessa criança, porque se eu botar na posição tradicional e deixar a cabeça solta, ele vai procurar qualquer coisa menos a teta. E daí a gente fica tentando, literalmente tentando acertar a boca da criança. E daí a criança pega errado, a criança pega mais pra cima, ou pega mais pra baixo. Às vezes acontece de eu ir atender e a mãe tem uma fissura alta aqui em cima, porque o bebê pegou e deu um chupão ali e machuca. Porque não é o jeito certo, não é a posição correta para fazer essa pega. Então, a posição tradicional nas primeiras horas, principalmente, não é o ideal. O ideal é tu firmar, tu traz a criança, tu guia a cabeça e o pescoço e tu posiciona a criança no peito. A mão da teta na teta, isso as minhas pacientes sempre ouvem que eu falo. Gurias, lembrem, mão da teta na teta. É só isso que precisa lembrar, porque daí tu já vai automático, mão da teta na teta. E a outra mão vem de frente com o bebê. Então, é essencial. A mão da teta segura a teta sempre com a mão em C, porque se eu fizer a mão de tesoura, eu estou recuando o tecido. Se eu fizer a mão em C, eu estou ofertando o tecido. E eu tenho que oferecer o máximo possível para a pega ser o mais eficiente possível. O bebê não vai mamar o mamilo. O bebê precisa da areola, então ele precisa pegar além do mamilo para conseguir se posicionar da forma correta.
Na hora da gente escolher uma poltrona de amamentação, uma dica muito importante é a gente sentar na poltrona pra gente ver como que a gente fica, porque nem sempre a da vizinha vai ser adequada para o nosso corpo, porque os corpos são diferentes, a altura é diferente. O que precisa ter? A palma do pé tem que ficar totalmente no chão, porque tu precisa ter estabilidade para o teu corpo. E tu só vai ter estabilidade para o corpo se o pé estiver sentado inteiro no chão. Se tu ficar na ponta do pé, tu já não tem estabilidade. Então, o pé todinho no chão e as costas tem que estar encostadas no fundo da poltrona. Então, tu tem que encaixar nessa poltrona. Tu tem que se sentir literalmente abraçada por ela para tu conseguir ter firmeza no pé e firmeza na tua condução para tu conseguir conduzir o bebê para o peito. A almofada de amamentação, que também é uma dúvida muito grande, ela não pode nem ser cheinha demais e nem de menos. Porque se ela for de menos, ela vai ficar muito baixa. O bebê não vai alcançar a altura do mamilo, a altura do peito. E se ela for muito alta, o bebê vai ficar muito em cima. Então tem que ser aquele meio termo que tu encaixa em ti e tu perceba que o bebê vai ficar na altura do teu mamilo, que tu vai conseguir posicionar melhor. Tem toda uma ideia, né, em cima da altura também, né, desses aparatos aí, né, que gurias não é só sair comprando, né, muito importante. Eu acho que é interessante, assim, pra gente também reforçar nessa nossa fala, né, Alice, o quanto antes do parto, né, durante o momento da gestação, vocês terem essas consultorias e essa quantidade de informações, né. Fico muito feliz quem nos assiste até aqui, né, então, porque realmente são informações valiosas e que vão fazer muita diferença, né, na organização e no viver de vocês nesse momento tão especial, né, que é a gestação, a amamentação, né, são fases tão bacanas e que realmente passam, né, que se vocês não aproveitarem as informações antes, talvez seja tarde, né, ou talvez já seja um pouco mais desesperador e desestruturador, né, porque a gente vê que muitas mulheres se desestruturam mesmo com esse tipo de problema, né? Sim. E acabam muitas vezes até desistindo, né, Alice, da amamentação. Infelizmente. E daí vem a culpa, né? Que daí a gente se culpa porque a gente que não sabe pegar o nosso filho, porque a gente que não sabe posicionar o nosso filho. Como que a fulana lá tira a teta pra fora e dá pro bebê dela? Ou na internação, às vezes dentro do hospital, a gente tem uma colega de quarto. E daí a colega de quarto só tira a teta pra fora e bota longe pra mamar. E daí tu lá bota e posiciona e ajeita e não dá. Muitas vezes podem ter outros problemas que estão impactando. Às vezes o bebê pode ter contraturas, que vai dificultar na hora de posicionar. Às vezes tem a questão da disfunção de sucção ou oral, que vai dificultar na sustentação da pega. Então tem questões que precisam ser avaliadas por quem possa e saiba avaliar. O que muitas vezes no hospital ninguém avalia e ninguém sabe avaliar. A gente vê como é difícil, né, ter essa equipe preparada dentro das instituições, né, Alice? Eventualmente, assim, tem uma ou outra enfermeira que realmente tem essa técnica da consultoria de amamentação, mas é muito raro, né? Então é importante a gente realmente buscar, né, essa equipe aí que possa nos dar esse amparo, que possa nos fazer ter de fato uma amamentação tranquila, né, sossegada, para que a gente consiga aí nutrir o nosso bebê pelos 6 meses, que é o que a Organização Mundial de Saúde nos recomenda aí, né? Pelo menos os primeiros 6 meses, que a amamentação seja exclusiva. Sim. Com relação às contraturas, Alice, que tu falou, né? Que o bebê já pode nascer com contraturas, né? Acho que pode ser bem interessante para as mães saberem, né? E aí o que fazer, né? Como é que a gente vai saber se o nosso bebê tá com contratura ou não e para onde correr nesses casos, né? Sim, o que acontece? Eu sempre digo que o bebê ele é 0 quilômetros. Então não existe bebê que prefere um peito ou outro peito. Ah, o bebê só mama a teta do lado direito. Ah, o meu só mama a teta do lado esquerdo. Isso não existe. Porque se o bebê tem dor na cervical, muitas vezes ou por uma posição gestacional que ficou durante muito tempo numa posição ruim, ou o trabalho de parto, ele auxilia em desfazer as contraturas durante o trabalho de parto. E a cesárea já não contribui tanto para esse momento. Mas claro, indiferente, pode ser um período que durante a gestação ficou muito mal posicionado, então o bebê vem com essas contraturas. Como que a gente sabe se o bebê tem contraturas? Um bebê que tem preferência por lado, um bebê que briga muito para pegar o peito, ou quando a gente posiciona o bebê, ele fica empurrando a cabeça para trás. Se eu tô com dor deste lado, eu não vou virar. Pronto.
Se o bebê tá com dor desse lado, eu vou virar igual e eu vou encaixar. Porque a criança não vai me dizer, ai, não faz assim, mãe, dói. E daí, o que ele vai fazer? O reflexo da dor é se jogar para trás. Ou um bebê que só fica virado para um lado, bota ele no bercinho, no ninhozinho, e ele já naturalmente vira o rosto assim. É um bebê que provavelmente tem contratura. Essas contraturas, elas precisam ser avaliadas ou por um quiropraxista de bebês ou por um físio osteopata que também trata essas questões. Porque se não forem tratadas, isso pode atrapalhar o desenvolvimento motor da criança. Pode atrapalhar a introdução alimentar, pode atrapalhar o engatinhar e pode se tornar crônico. Que complicado, né, Alice? Imagina, a criança não tem como nos avisar, né? Exatamente. Sobre essas disfunções aí, possibilidades, né, de dor, enfim. E pra gente também poder ter esse calor, né, quando a gente tá com esse bebê. Tendo essa informação, a gente já consegue, sem dúvida, aí, nortear um pouquinho melhor, né? Se o bebê tá chorando, eventualmente, né? Pode ser, claro, fome, mas também algum tipo de dor aí que o bebê tá sentindo, Uma né? dor muscular. Os bebês muito tensos, eles costumam ser bebês durinhos. A sensação que tu tem é quando tu pega uma tabuinha, porque eles são rígidos. São bebês que são tensionados. E claro, a fome, ela é um fator que pode gerar choro, sim. E a criança, ela não sabe se expressar. Então, ela vai se apertar, ela vai se espremer, vai ficar vermelha. Porque ele não consegue dizer, mãe, eu tô com fome. Então, o choro é um único choro. Claro que, conforme o decorrer do passar dos meses, a gente vai conseguir identificar. Mas, num primeiro momento, a criança chora por fome, por sono, porque não sabe fechar o olhinho e dormir, por contraturas, da forma de posicionar essa criança, que tu aperta ali onde dói, essa criança vai chorar. Enfim, normalmente não é cólica. Então, né, quanta informação valiosa que a gente já teve aqui hoje, né? Eu queria perguntar pra Alice ainda pra gente finalizar, né? Que eu vejo que é uma dúvida bem comum aqui das pacientes do consultório. O que a gente faz, né, Alice, se esse bebê se afoga com o nosso leite, né? Porque assim como eventualmente não sai o leite, às vezes a sensação que a gente tem é que tá saindo demais, né? Que esse bebê pode não dar conta de engolir tudo aquilo ali da forma correta. Tem alguma coisa, assim, alguma dica que a gente possa deixar pras gurias aqui, né? Se o bebê se engasgar? Sim, existe uma manobra bem específica que a gente faz com o bebê, que se chama manobra de Heimlich. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que é a manobra do alemão aquele, porque justamente foi um alemão que criou essa manobra. Ela é uma manobra que a gente vira o bebê e a gente vai bater, são batidas secas nas costinhas do bebê. Vou deixar um vídeo aqui a seguir para vocês verem como que funciona e como que a gente faz essa manobra. Então, gurias, agradeço muito a participação de todas vocês até aqui, né, com a gente. Agradeço a Alice imensamente, né, por todas essas informações muito valiosas, né, que eu acho que a gente vai, assim, ajudar muitas mamães, né, com toda essa informação aí que a gente tá passando. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, é só me chamar pra gente conversar.